biblioteca agora em dezembro completa 3 anos de funcionamento. E são 3 anos assim de um sucesso tremendo e que a gente tem muita alegria do que a gente conquistou até agora nessa jornada. E esse clube também, ele meio que sacramenta esse sucesso assim do que a gente realizou até hoje. E a gente foi percebendo tanto que seria bom e interessante um clube de leitura aqui dentro. E com o tempo os próprios leitores vinham cobrando da gente, né? Quando que vai ter um clube de leitura no Minas? A gente quer fazer um clube de leitura e a gente foi percebendo como que isso realmente poderia dar um resultado muito legal para o trabalho que a gente já realiza aqui, né? De formação de leitores, de democratização do acesso à leitura. Então, muito boa noite. Obrigado por estarem presentes aqui com a gente. Bom, boa noite para todo mundo. Para mim é uma alegria participar deste primeiro momento do Clube de Leitura da Biblioteca do Centro Cultural Unibed BH Minas. Então, hoje, com a participação da Esther, com essa coisa linda, que é essa das pessoas saírem com o livro nas mãos e, hoje, autografado. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui nesta biblioteca, que completa 3 anos, para inaugurar esse mais do que bem-vindo clube de leitura. Agradeço muito o convite que me foi feito para vir aqui hoje, especialmente agradeço a Sâmia, agradeço muito a toda a equipe da biblioteca e, claro, a minha querida amiga Fabíola Farias. Vamos, então, dar início à nossa conversa sobre livros, sobre leitura e sobre processo criativo. Então, meu nome é Maria Esther Maciel, eu sou escritora, professora, pesquisadora. Lecionei na UFMG, Teoria da Literatura e Literatura Comparada, até 2018, quando me aposentei, e hoje atuo como professora colaboradora da pós-graduação em Teoria Literária da Unicamp. Comecei publicando poemas, depois ensaios. Quem gosta de escrever, viajar, e descobrir mundos através da linguagem. Para quem quer se entregar à escrita, é preciso se entregar antes à leitura. Como leitora, busquei me formar e me transformar por meio de livros e textos os mais variados. Através da leitura, aprendi muito também sobre a vida e as coisas do mundo. Que presença é essa aqui no Essa Coisa Viva? Bom, esse livro surgiu dentro de um projeto que se iniciou com o livro de Zenóbia, publicado em 2004. Eu queria começar com uma personagem chamada Lídia, e esbocei um possível romance para ela. A Lídia é uma personagem que tem uma relação conflituosa, com a mãe, com a irmã, com as irmãs, e tem uma complexa convivência familiar, e só que eu não fui adiante, em função de algumas adversidades que aconteceram na minha vida. Eu tive que fazer uma pausa, e, depois dessa pausa, esse livro acabou voltando completamente outro. E foi durante a pandemia que eu retomei esse projeto, como eu retomei vários outros projetos que tinham ficado pelo caminho. E resolvi, então,
a partir de muitas anotações feitas a partir de leituras de obras que também abordam as controversas relações entre mães e filhas. Então, que eu resolvi dar corpo a essa narrativa, né? E resolvi escrevê-la na forma de uma carta. E a narradora, Ana Luísa, botânica, de formação. E tem e é uma leitora muito assídua, né? Não apenas de livros de botânica, de história natural, mas também de literatura, né? Tanto que, no final do livro, eu incluí uma lista das referências bibliográficas da narradora protagonista, né? Porque, ao longo de toda essa narrativa, dessa carta que não é bem que acabou por se transformar em outra coisa, né? Ela cita muitos escritores, tá? Então, às vezes, no livro aparece há um filósofo. Eu li num livro de um filósofo insone da Transilvânia. Isso e aquilo. Bom, aí eu coloco lá nas referências. O filósofo insone da Transilvânia, que escreveu muito sobre os poderes terapêuticos da insônia, que exatamente quando ela fala da insônia, ela tinha muita insônia, ela sempre busca referências literárias para amparar o seu próprio desconforto diante do que ela viveu. Então, Cioran, Thomas Bernhard, né, que é um austríaco, também aparece, e muitos livros de botânica, né? Muitos livros muitas enciclopédias naturais, né? Então, daí que os livros também não deixam de ser personagens do livro, né? A leitura é explicitamente um ingrediente da escrita de Ana Luísa, né? Quer dizer, ela é a narradora, ela escreve a carta. Embora eu criei a Ana Luísa, né? Eu inventei a Ana Luísa e entrei na persona dela, né? Aquele exercício pessoano mesmo de entrar na pele do outro, né? para extrair dali pensamentos, vivências e traduzir isso como se fosse ela. Então, a própria leitura é ficcional aqui e a própria escrita é ficcional, que a carta foi ela que escreveu. E a leitura ela é constituinte da Ana Luísa, né? Mesmo quando ela ainda não sabe disso refletidamente, objetivamente. Tem um trecho, eu estava comentando com a Esther, que eu acho assim simplesmente maravilhoso, que tá logo no começo aqui do livro. É uma passagem em que Ana Luísa está com o pai, né? O pai é uma presença muito acolhedora para ela, ao passo que a relação com a mãe é de bastante conflito, em alguns momentos, de bastante violência também. Mas tem um trechinho em que a Ana Luísa ela vai com o pai ao banco, a uma agência bancária. E é um parágrafo que eu vou ler para vocês, porque eu acho ele muito significativo de tudo isso que ela acabou de dizer. Ela diz assim: o grande problema de papai era não conseguir falar não a quase ninguém, principalmente a você,
a mãe, né? Fazia qualquer coisa para atendê-la, não sei se por amor, talvez por pena do que julgava ser a sua loucura, ou por culpa, pois todos sabiam que ele não era santo e, de vez em quando, a traía com outras mulheres. Sei de pelo menos 2 com quem ele se relacionou enquanto estava casado com você. E não sei por que eu, secretamente, gostava disso. Uma delas conheci pessoalmente. Era funcionária do Banco Real. E aí, se eu pudesse, eu ia colocar em negrito ou sublinhar o que eu vou ler agora. Descobri que eles tinham um caso porque fui com ele até a agência e vi que se olhavam com cumplicidade e se tocaram com os dedos de uma maneira suspeita. Eu já era mocinha e, graças ao que tinha aprendido nos romances que lia com frequência, pude perceber que havia uma relação íntima entre os dois. Então, a suspeita ou a descoberta da Ana Luísa, ela se dá pelo que ela, não pela experiência dela de vivida, né, mas pelo que ela descobria ali na literatura e nos livros que ela lia muitas vezes escondida da mãe dela, livros que não eram para que ela lesse naquele momento. Esther, e como é que essa eu não sei se a gente pode dizer de dois polos, né, com a Ana Luísa no meio, entre o pai e a mãe, e depois com o irmão, como é que se dá essa construção da família, né, desse núcleo familiar no romance? Como é que eles como é que esse núcleo se estrutura? Como é que eles se relacionam? Muitas vezes um em contraponto com o outro. Sim, a história dessa família é muito paradoxal. Todos os seus integrantes são movidos por paradoxos. A própria narradora, Ana Luísa, tem as suas contradições. O tempo todo ela oscila entre ódio, amor, culpa, tentativa de superação de traumas. Ela quer o amor da mãe, ela tenta o tempo todo conquistar esse amor, mas percebe que não consegue, e aí ela fica magoada, ela fica indignada. A mãe, por outro lado, é uma vítima do seu próprio tempo também, né? Quer dizer, é uma família do interior, de uma cidade fictícia, chamada Terra Verde. E as estruturas ali são muito rígidas, né, por um lado, e muito voláteis, por outro. Então, essa família fica ali à mercê, né, desse movimento, das regras, das convenções e das transgressões, né, dos desvios, o tempo todo. Então, a mãe tem uma nítida preferência, uma assumida preferência pelo filho, né, e castiga a filha, né, maltrata a filha, que é a primogênita. Ao mesmo tempo, ela tenta demonstrar amor por essa filha quando a filha adoece. Então, ela se desdobra em carinhos com a menina. Então, é tudo contraditório, né? Percebe-se também que ela tangencia uma loucura, mas, ao mesmo tempo, tem isso a mãe. Ela é tida como louca por muitos parentes. Por outro lado, ela consegue articular, né, as coisas na sua cabeça. Ela planeja tudo. Ela é muito inteligente, né? Então, isso também acaba por confundir
ah, as pessoas do seu entorno, né? O marido, que fica também. O marido é mais frágil. As mulheres do livro são mais, né, são mais fortes. Ana Luísa é atormentada, né? A mãe, ela tem um poder. Ela tem um poder ali, mas ela é também muito frágil. É sempre assim, uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? E ela manipula o marido. E o marido é um homem bom, é um homem ingênuo até, né? E que também tem muita dificuldade em lidar com essa, essa constelação de mulheres, né, na sua vida. Né? Constelação, porque o livro é muito construído, né, tem muitas personagens femininas. E o pai acaba sendo, assim, tá ali naquele meio, é como se ele estivesse à mercê, né, de todas elas. Eu li o livro, estou tipo, nas 5 últimas páginas, na verdade. Durante um tempo, eu fiquei lendo. Eu falei, gente, os personagens são tão reais pela complexidade que eu fiquei me perguntando se era uma autoficção. E agora você está falando que não, mas tem alguma coisa dessa relação mãe-filha? Porque talvez tenha sido. Eu já li muitos livros sobre essa temática. Ela é uma temática muito presente, né, tanto pela voz da mãe, como o livro O Caderno Proibido, da Alva de Céspedes, mas também A Filha, por exemplo, que é um livro de uma norte-coreana, que é pelo lado da filha. Então, eu leio muito, mas talvez tenha sido a história mais próxima de uma realidade pouco cristã, da coisa da culpa. Então, você percebe que tem a culpa, mas, de fato, você escreve que ela entende que a mãe não gostou dela. Então, tem um trecho maravilhoso aqui que fala que uma mãe que se esforçou ou pretensiosamente tentou gostar de uma filha que nunca gostou, por exemplo. Então, eu fiquei me perguntando, algum lugar que você já viu essa história e conheceu essa relação de mãe e filha, ou se realmente foi só pela literatura, como você falou, né, buscando alguns exemplos de literatura. Porque eu fiquei pensando, ou é autoficção, ou ela é psicanalista. Não é autoficção, mas eu conheci muitas histórias de mães e filhas que me assustaram. Eu conheci, eu ouvi histórias também, relatos de pessoas, de meninas, de adolescentes, né? E também vi isso na literatura, vi isso de forma muito velada em algumas obras, porque essa questão da maternidade, né, vem no invólucro. Assim, quase que um tabu você dizer que uma mãe não ama um filho, que a mãe é malvada, que a mãe é cruel, que ela... isso quase não aparece na literatura. Não é? Esse acerto de contas de uma filha com a mãe. Mas, na vida real, isso existe. Agora, quando o livro foi lançado, algumas pessoas me comentavam assim, gente, eu acho que é autoficção, é a história dela. Eu fiquei assim, mas será? A que isso pode ser atribuído? Será que por causa de uma narração em primeira pessoa, muito intimista? Eu acho que o fato de ser em primeira pessoa e de ser visceral. Não é? Agora, há, sem dúvida, muitas referências no romance que dizem respeito à minha vida. O fato de eu ter vivido no interior, né, de ter tido esse contato muito próximo com a vida rural, né, porque há um capítulo já As Coisas da Fazenda, né?
porque o pai da Ana Luísa trabalhava na fazenda. Então, as coisas do quintal. Eu vivi numa casa em Patos de Minas, com um enorme quintal cheio de árvores, cheio de plantas, alguns bichos, né? Então, esse cenário está presente no romance, porque é um cenário que eu conheço bem, né? E eu sempre quis trazê-lo para a minha literatura. Ele está presente, inclusive, no livro de Zenóbia, está presente no livro dos nomes. Você é uma acadêmica também, uma pesquisadora, né, com grande reconhecimento, como Ana Luísa. Sim, sim. A minha dúvida sempre quando é ficção, autoficção, metaficção, é possível escrever um livro sem você estar ali? É igual você falou, a paisagem está ali, Patos de Minas está ali. Algum pedaço de você sempre vai estar. Eu acho que é impossível, né? Claro. Mas tem uma coisa que me intriga nessa questão da maternidade, que parece que o tempo inteiro é isso, né? Acho que por viver nessa sociedade que a gente cresceu, né? Penso um pouco no Freud, no Lacan também, dentro da pegada dela. Eu acho que a grande pergunta, né, que eu acho que é um pouco o que a Lígia Diniz faz, é o homem não existe, né? O Lacan dizia que a mulher não existe. A grande pergunta do Freud era o que querem as mulheres, afinal. E foi muito por essa literatura também da histeria, né? Eu vejo que é muito igual na sua fala, né? Você fala, é muito comum um pai abandonar uma filha. Mas quando essa mãe abandona, o peso é até hoje, né? Tipo, eu fico pensando nessa coisa desse feminino que não pode abandonar, né? É isso, o feminino não pode dizer não gosto da minha filha, não sei, né? Não posso preterir, né? Acho que é um grande desafio que a literatura também tem, porque na literatura, tipo, a Alba ali, concordo com você que dá conta, a Helena Ferrante também vem, Annie Ernaux, está vindo uma onda muito grande. Acho que o Eduardo Luiz também vem com uma denúncia. Acho que o Giovanni Martins também já vinha com uma denúncia. A Aline Bey também trouxe algumas coisas. Mas eu fico pensando, sei lá, durante muito tempo se leu muito mais homens do que mulheres, né? Esses homens formaram a gente também, né? O Crisileno Moby Dick, Don Quixote, Gabriel Garcia Marques. Se for ver, até uma certa idade, eu li mais homens do que mulheres. E eu gostava desses homens também. Como que eu negocio essa literatura masculina e feminina, e se é possível fazer uma ficção, uma autoficção, sem você estar ali nunca, né? Não sei. É possível escrever um texto sem não ter nada a ser um romance? Alguma coisa da sua subjetividade atravessa a escrita, né? E há outros que já se distanciam, né, buscam camuflar, né? Buscam envolver essa sua presença, né, com outros detalhes, com artifícios, né, de distanciamento. Agora, por outro lado, o contrário disso, por outro lado, quem procura escrever autoficção, escrever autobiografia, também acaba ficcionalizando, acaba criando um outro eu ali que não necessariamente corresponde à sua própria subjetividade, né? Então, quando você diz eu e fala, eu sou esta que está no texto, você já está criando a imagem que você tem de si mesma naquele texto. Boa noite. Eu li os 2 primeiros capítulos do livro e eu vi que inicia-se um pouco da história da Ana Luísa, ela falando da questão do relacionamento dela que não tinha dado certo, que ela estava morando sozinha na casa dela. E eu sinto, assim, um pouco na personagem que sinto uma certa frustração dela meio que culpar a mãe, porque parece que a mãe não aprovava o relacionamento. Tipo assim, a mãe iria julgar
esse relacionamento. Eu vejo que, pelo pouco que eu li aqui, você aborda muito, né, não só a frustração que ela tinha pela mãe, mas a aceitação que ela precisava que a mãe tinha dela, não é? Porque assim, ela queria que a mãe aprovasse o relacionamento, que a mãe ficasse feliz com as escolhas delas. Eu vi que você tentou abordar bastante, sim, não somente a relação mãe-filha, mas num contexto geral de tudo que ela sentia, que ela meio que culpava a mãe por não dar certo. É isso mesmo que você está... Sim, sim. Sem dúvida. As consequências dessa relação problemática, né, foram grandes na própria vida da Ana Luísa. E essas consequências, de alguma forma, impediram que ela fosse em frente na sua vida pessoal. Não é? Isso é toda a história mal resolvida, todo o trauma, toda a experiência muito difícil acaba deixando essas marcas. E quem não sabe lidar, quem elaborar isso, né, superar isso através de um trabalho, até, vamos dizer, né, de um trabalho interno mesmo, vai, inevitavelmente, sofrer as consequências de tudo, né, que não foi resolvido. Então, eu acho que a Ana Luísa tem isso. Ela não consegue, ela não tem filhos, né? Ela não consegue ir em frente, ela não consegue manter o relacionamento com o marido. Então, ela vive sozinha. Boa noite. Oi, Esther. Boa noite. Acho que a gente falou bastante do assunto, né, do livro. Eu nunca li nenhum livro seu, não li esse romance, mas fiquei curiosa para te ouvir sobre a questão da forma. Né? A gente falou bastante do tema e a forma. Né? Você disse que escreveu um romance estilhaçado em verbetes, esse em formato de carta. Como é que essa questão formal, como é que você lida com esse outro lado, né, com essa contraparte da literatura, que não é só o tema, mas é uma forma de escrever? Sim. Enfim, queria te ouvir sobre isso. Obrigada. Bem, realmente eu sempre estive atenta às possibilidades de construção de um livro. Uma construção que não fosse necessariamente voltada para o que se espera de um romance, ou de um conto, ou de um poema. Né? Eu sempre gostei de misturar as modalidades textuais, de experimentar. Né? E eu tenho tentado fazer isso em todos os livros que eu escrevo. Talvez A Coisa Viva seja o mais contínuo, né? Mas ele tem esse formato de carta. Né? E agora os outros, por exemplo, o Livro dos Nomes, como eu já disse, tem essa estrutura de um dicionário. O livro de Zenóbia é a história da vida de também de uma bióloga que aparece nessa Coisa Viva como a tia da Ana Luísa, tá? E, de alguma forma, uma mestra da Ana Luísa. Tá? E, nesse livro de Zenóbia, eu também misturei prosa, poesia, incluí muitos aforismos, né, listas, e compus, né, essa espécie de um grande retrato da personagem de forma fragmentada, né, em trechos bem curtos, mas tudo relacionado à vida de Zenóbia, ao entorno dela, as pessoas com que ela conviveu,
as plantas que ela cultivava, a relação com a família, não é? A relação com as amigas, com os amigos. Então, foi tudo assim. Quando fala por exemplo, da bicicleta, a Ana Luísa tinha um fascínio por bicicletas, quando criança. Aí ela vai atrás, né, dos verbetes enciclopédicos sobre bicicleta, vai aos dicionários e descreve a história da bicicleta nas páginas do livro. Assim como os insetos, né? Tem as formigas, baratas, tem os objetos, tem o fórceps, porque a Ana Luísa nasceu com fórceps. Aí o fórceps vira também um objeto na vida dela e ela passa a pesquisar sobre o fórceps, né, e cria uma espécie de verbete ali diluído dentro da narrativa. Então, é um livro das coisas. Mas, à medida que eu fui escrevendo esse livro, eu percebi que a vida, né, das personagens era muito mais importante do que as coisas. Ou seja, havia ali, né, uma visceralidade que eu não podia anular colocando as coisas em relevo, né? Foi quando eu optei por essa coisa viva. Quer dizer, continua sendo coisa, mas uma coisa viva, que é a história, né, dessa relação da Ana Luísa com a mãe. Algo que você falou, eu fiquei encucado ou espantado, quando fala do pai da Ana Luísa. Porque a mãe é a vilã da história. Ainda não li o livro, tá? E aí você falou assim, não, ele era um homem bom, até ingênuo. E logo após você leu o trecho em que a Ana Luísa fala da traição do pai, inclusive que ela sabia de pelo menos 2 traições, uma com a moça do Banco Real. Então, assim, eu vou te ser sincera, a última coisa que eu chamaria o pai da Ana Luísa é de um homem bom e até ingênuo, né? E, assim, eu não sei se no decorrer da história, da carta e tal, a Ana Luísa explora um pouco o porquê da mãe, né, ter essa A mãe atitude batia com relação... nele, a mulher batia nele. Então por isso que ele traía. Né? Não sei, né, se a... Ela humilhava, ela batia nele, sabe? E ele era perdido por ela, mas ele não dava conta, desse relacionamento. Acho que é por isso que ele também foi alçar outros voos. Foi alçar outros voos, mas eram voos inconsequentes pelo que aparece no livro, eram voos inconsequentes. Embora aquilo que eu falei, são personagens muito contraditórios, né? Muito contraditórios. Bom, então, nós vamos terminar, pelo menos essa primeira parte, com a leitura da Esther, de um trechinho do livro. E depois nós terminamos com você autografando. Pode ser, Esther? Então, ótimo. Vamos lá. Baratas graúdas, lustrosas, que logo no começo da noite saíam das frestas do assoalho antigo, feito de tábuas largas e compridas. Naquela noite, você havia espalhado inseticida por todos os cantos do quarto, e, de madrugada, acendeu o abajur não sei para quê. Acordei com seus gritos terríveis e a vi ajoelhada na cama, apontando para o chão coalhado de baratas mortas, enquanto papai tentava acalmá-la. Talvez por causa dessa cena, eu tenha passado a também ter medo de baratas, como se o pavor que você sentiu tivesse me impregnado para sempre.